Nosso canal. No vídeo de hoje vamos falar a respeito do Dataflow e também do Power Query dentro do Azure Data Factory. Vamos entrar um pouco em detalhes e entender o porquê que não é tão usual, não é tão comum assim a gente ver projetos de analytics, projetos grandes utilizando esta ferramenta. Contar um pouco sobre os prós e contras do uso delas e também mostrar alguns recursos que elas possuem, ok? Bom, então vamos aqui para o nosso portal da Azure. Dentro do nosso portal da Azure, vamos no ADF. Dentro do ADF, vamos fazer o seguinte. Utilizar aqui uma atividade de Power Query. Então eu posso vir aqui, procurar por Power Query. Na atividade de Power Query, eu venho em configurações, seleciono um Power Query, posso criar um new. Então aqui eu crio um novo Power Query, caso eu não tenha, durante a própria atividade. Também podemos fazer o seguinte, vir aqui em Power Query, clicar nos três pontinhos, New Power Query, beleza? Essa é a tela do Power Query dentro do Azure Data Factory. Para que ele apareça mais detalhes, vamos precisar selecionar um dataset. Eu tenho aqui um dataset que foi criado e aqui é o primeiro ponto de atenção. Para o Power Query funcionar corretamente, ele precisa que o dataset tenha o seu esquema pré-definido. O que significa ter um esquema pré-definido? A definição do esquema, quando eu indico para ele quantas colunas vão ter, quais os tipos de dados vão conter dentro dessa coluna, e assim eu consigo ter a delimitação, a definição do esquema que o meu dado vai ser retornado. Qual é o ponto ruim dessa abordagem? Geralmente em projetos de analytics maiores, até mesmo projetos pequenos, a gente costuma recomendar o uso já de datasets parametrizáveis. Caso você utilize datasets parametrizáveis, você não consegue definir um esquema. Por que você não consegue definir o esquema? Por um detalhe muito simples. Se eu indico um esquema para o meu dataset parametrizável, automaticamente qualquer outra coisa que vier com a definição, com a quantidade de colunas ou tipagem de colunas diferente, ele vai falhar. Então este é o primeiro ponto de atenção. Imagine que você tenha um ambiente para fazer ingestão de 50 tabelas ou você vai fazer transformações de 50 tabelas, você vai precisar ter 50 datasets. Mesmo que seja do mesmo tipo, mesmo que sejam datasets da mesma origem, como são tabelas diferentes, você vai precisar obrigatoriamente ter o esquema pré-definido. Então, este é o primeiro ponto contra do uso do Power Query. Eu tenho aqui já um dataset com esquema definido. Vou mostrar para vocês como que é um dataset sem esquema. Então, eu cliquei aqui em Datasets, selecionei Parquet Lake, esquema, ele está vazio. Quando eu venho Parquet Lake, esquema, eu venho em esquema, ele já me retorna o nome das colunas e o tipo de dado de cada uma delas. Então, esse é um dataset com esquema pré-definido. Pronto, vou clicar em Properties para reduzir, vou clicar aqui também para reduzir, e essa é a tela pura do nosso Power Query. Outro ponto de atenção do porquê não é tão utilizado o Power Query em projetos de analytics, pelo menos os que eu costumo visualizar ao longo de muitos anos. Eu tenho aqui, atualmente não são permitidos, não existem todas as funções que são suportadas no Power Query do seu Power BI, que estão dentro do Power Query do Azure Data Factory. Então, segundo ponto ruim, segundo ponto negativo, que a gente não costuma ver tantos projetos de analytics usando essa funcionalidade, é essa. Quem já é acostumado com o Power BI pode sentir dificuldade em trabalhar com Power Query, pois não tenho todas as funcionalidades aqui. O que eu posso fazer? Poxa, posso fazer transformações. Para que eu uso o Power Query aqui dentro? Ele é indicado para transformações. Por exemplo, vou fazer uma agregação por status. Então, vem aqui, vou em Group By, vou agrupar por situação, contando a quantidade de linhas. Ele está rodando, que ele já mostra um pouco a respeito do throughput, tamanho de máquina, quantas colunas, memória utilizada e pronto. Ele fez aqui uma contagem de registros agrupando por status, vencido, válido, cancelado, suspenso. Um outro ponto que é ruim, que é a velocidade que você vai ter para trabalhar com isso. Veja que uma transformação simples demorou 17 segundos para ser realizada. Em projetos maiores, que você tenha mais tabelas, mais trabalho a ser realizado aqui, você vai gastar muito mais tempo. Esse daqui já é um outro ponto de atenção. A velocidade empregada no Power Query não é tão boa assim para quem está desenvolvendo. Mas você esteja se perguntando, pô, Jones, para mim eu tenho só 3 tabelas, então ter esquemas
forçados, definidos, não é um ponto negativo. Esse tempo aqui também é ok, é confortável, e eu preciso somente do Power Query para as coisas simples que eu estou vendo aqui. Poxa, agrupar, dividir colunas, até algumas transformações simples já me atendem. Poxa, faz total sentido para mim. Qual que é o terceiro ponto negativo que eu tenho que indicar para você? E esse é o ponto maior de atenção. Vou voltar aqui para o Pipeline, Power Query, vou selecionar o Power Query que estávamos trabalhando, e aqui ele pede, rode no Integration Runtime, um IR. Eu estou no Auto Resolved, ele pede que eu tenha um tipo de computação atrelada. O que isso significa? Significa que eu vou ter uma máquina trabalhando para executar essa minha transformação. E o custo disso é alto. Então, preste muita atenção nisso. Ele vai subir uma máquina 4 cores e mais um driver também de 4 cores. Então ele sobe 2 máquinas para trabalhar. Ele pode chegar a capacidades muito grandes. E capacidades grandes envolvem custos grandes. Então, outro ponto ruim é relacionado a custo. Pô, Jones, mas o Power Query ele só tem coisa ruim? Não, ele tem coisa boa. Vamos voltar aqui de novo para o Power Query. Vou desfazer a minha atividade de Group By. Qual é a vantagem, então, que esse cara retorna para mim? A facilidade que o meu time vai ter para trabalhar. Ele não precisa ter conhecimentos avançados de transformação e tratamento de dados, principalmente relacionado a processos de código, porque é tudo muito visual. Poxa, eu quero fazer uma contagem de linhas. Eu venho aqui, seleciono por quem eu vou contar, vou em Home e agrupo. Eu quero fazer algo que entrar dados manualmente, quero fazer um query, eu quero fazer merge, append. Então tudo isso são atividades que a maioria das pessoas que trabalham com Power BI já estão familiarizadas. Então o atrito será muito menor. Atrito no sentido de a quantidade de esforço necessário para essa pessoa aprender uma funcionalidade será muito menor. Então a migração dele é mais facilitada. Bom, vamos agora para outra parte. Vamos aqui para o Data Flow. Procuro por Data Flow. Eu posso, igualmente eu fiz com o Power Query, eu posso criar um novo Data Flow por aqui. Ou no menu à esquerda, em Data Flow, 3 pontinhos, novo Data Flow. Ele já pede aqui para adicionar um source, então eu posso adicionar um source ou um flow. Esse daqui nós não vamos entrar em muitos detalhes. Vou adicionar um source. Ele pergunta qual tipo de source é? É um dataset. Aqui eu já consigo trabalhar, diferente do Power Query, com o Data Flow eu já consigo trabalhar com um dado sem inferir um esquema. Isso é muito bom, porque quem tem datasets parametrizáveis consegue trabalhar aqui. Source Options, ele vai me pedir o caminho onde o dado vai estar. Então, vem aqui, igual temos no Power Query, na conexão, e vamos atribuir. Vou adicionar aqui o caminho, vou fechar o Power Query, vou ficar somente com o esquema, ok? Vamos lá. Vou clicar para dar um preview. Ponto ruim. Aqui vem a primeira quebra de expectativa. Por favor, ligue o modo debug e espere até que o cluster esteja pronto. Então, ponto negativo do nosso Power Query, eu preciso ter um cluster disponível. Eu venho modo debug, quanto tempo que esse cara vai ficar ativo. Menor tempo é 1 hora para ele desligar automaticamente. Ele pode ficar até 4 horas em atividade. Então, se eu configurar isso daqui errado, ele pode passar 4 horas me custando, mesmo que eu não esteja trabalhando nele. Pelo menos aqui ele já retorna com o mínimo tempo, 1 hora. Cluster ligado, está disponível para que eu possa fazer um preview do dado. Pronto, finalizou aqui a exibição do preview. Então eu posso visualizar se meu dado está correto, se está legal. E aqui entra um outro ponto sobre o Dataflow. Vantagens. Eu posso já fazer transformações aqui, similar ao que nós temos com o Power Query. Eu posso trocar a tipagem. Por exemplo, vou colocar aqui para inteiro. Aí eu espero mais um pouco, ele trocou. Eu consigo fazer algumas alterações. Porém, são alterações em cima do meu preview, tá? Agora vamos aqui adicionar uma transformação. Vou fazer a mesma transformação que foi feita no outro exemplo, que é agrupar. Então, aqui eu busco por aggregate, que é agregação. Eu vou utilizar o modo de group by, situação. E qual tipo eu vou fazer? Eu vou agrupar contando. Coloquei que a minha coluna vai se chamar count. Eu vou fazer um count, pedir a função count de número de registros. Salvar e finalizar. Vamos visualizar se o resultado foi correto. Preview. Pronto, aqui ele retornou para a gente situação vencida e válida. Talvez você esteja se perguntando, Jones, mas eu lembro que
quando estávamos no Power Query, eu tinha mais tipos. Ok, então você esteja se perguntando, vou até repetir aqui, Power Query, New Power Query, Dataset, lembrando, Dataset com esquema definido, retornou, vamos lá, carregou, situação, Group By, Count, situação, Count Rows, sim, e temos 4 dados diferentes, vencido, válido, suspenso e cancelado. Enquanto que no Dataflow, com o mesmo dataset, voltar aqui, ó, configurações, Arque Lake Schema, retornou somente 2. E você percebe que também a quantidade está diferente. Vencido, no Power Query, 52.000. No Dataflow, apenas 300. Tá estranho, né? Vamos para outro ponto negativo do Dataflow. Veja aqui no Debug Settings, eu preciso indicar para minha Source 1 quanto de dado eu quero visualizar. Ou seja, Row Limits, quanto de dado vai ser trazido para o meu ambiente enquanto eu trabalho. Ah, Jones, isso quer dizer que se eu deixar somente 1000 aqui, quando eu rodar a minha transformação, vai executar somente em cima de 1000 linhas? Não. Mas tudo que você visualizar aqui, tudo que você ver de modificação no seu dado, não vai representar o todo. Ele vai representar apenas um sample do tamanho que você limitou. No nosso caso aqui está limitado a 1000. Então, eu vou fazer transformações, eu vou visualizar resultados apenas nas 1000 primeiras linhas a qual o meu Dataflow trouxe. Então, para que isso seja corrigido, a gente precisa alterar o limite de linhas que vão ser retornados. E observe que isso daqui é um ponto de atenção muito grande, pois se você está fazendo uma regra de negócio e quer validar se o número está correto, por exemplo, aqui ele já daria errado para a gente. Só tenho 2 status na minha base. Aí você vai quebrar a cabeça até descobrir, era o meu row limit que estava errado. Tenha isso em mente. Outro detalhe muito importante, vou adicionar aqui um dataset, o mesmo dataset. Eu vou em Debug Settings. Observe que a quantidade de linhas que eu vou trazer para a memória é diferente. Então, eu tenho que configurar, ter a clareza que a cada novo dataset que eu inserir na minha como source, enquanto eu estiver desenvolvendo, eu vou precisar alterar a quantidade de linhas limites caso a minha base tenha muito mais do que 1000 registros. E pronto, aqui ele trouxe os 4 tipos de status. Tenha muito cuidado quando for trabalhar com o Dataflow. Outro ponto de atenção é que no Dataflow, cada pessoa que for trabalhar vai precisar ter um debug habilitado para ele, pois ele é dedicado à seção a qual estou executando. Se eu tenho 4 pessoas no meu time, eu tenho que ter 4 debugs rodando. Isso eleva o custo e muito, porque eu tenho que ter no mínimo uma máquina para cada pessoa que vai desenvolver. Então é algo que se torna financeiramente não tão viável ou não tão interessante assim. Por isso que eu, como arquiteto de dados, não costumo recomendar que os meus clientes utilizem essa feature dentro do DataFact ou dentro do Synapse Analytics. Pô, Jones, mas para mim tá tranquilo. Depois do debug não tem mais nenhum outro custo? Claro que não. Semelhante ao que temos aqui no nosso Power Query, eu também tenho que indicar para ele qual o tamanho de máquina vai ser utilizado. E aqui em Advanced eu consigo ver, somente visualizar, né, o tamanho que é essa máquina. Medium, Large, Custom. Aí no Custom eu posso sim modificar. Inclusive a família, se vai ser uma família de General Purpose ou se vai ser uma família de memória otimizada. Ah, Jones, mas está falando de custo, e quanto que isso me onera no ambiente? Vou aqui na Azure Calculator, só procurar no Google, calculadora de preço, ele vai aparecer vazio para você, procure por Data Factory. Clica, selecione a região, aqui eu estou nesta região mesmo. Fluxo de dados é a menor instância. Quanto que eu vou precisar? Vamos colocar que eu vou ter um time trabalhando 8 horas por dia ou que eu vou ter só 100 horinhas por mês de processamento? 100 horas por mês são $200. Tome muito cuidado ao optar pelo uso do Dataflow. Isso pode estar onerando e muito o seu ambiente. E com esse budget aqui, você já começa a beliscar um pouquinho o preço e se tornar mais atrativo o uso de um Databricks, por exemplo. Então veja muito bem quais as escolhas você vai optar seguir para não ter um custo elevado e depois se chatear com a ferramenta. Não é a ferramenta que é ruim. Talvez você esteja usando recursos que não são tão interessantes assim, ou pelo menos que você tome uma decisão mais consciente dos custos envolvidos ao optar por uma ou outra estratégia. Então, no vídeo de hoje vimos a respeito de Dataflow
e também de Power Query dentro do Azure Data Factory. Vimos as opções de transformar dados com uma ou com outra ferramenta, mostrando a facilidade que cada uma oferece. E também falamos um pouco a respeito de custos envolvidos em cada uma das suas escolhas. Beleza? Bom, é isso. Eu espero que tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!